Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal da Liturgia da Palavra. E nós vamos dar início fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no período da ressurreição e pós-ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho muito amado do Senhor Todo-Poderoso. Abril, né? Desejo que abril seja um mês muito abençoado a todos nós, mas principalmente a você que me acompanha neste período, neste canal. Nessa introdução, vamos já colocar em pauta as intenções de oração e também as orações propícias para este período. Inicialmente, o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para a reflexão do mês agora, né? O mês de abril. Intenção: por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Rezemos também pelo nosso país, o Brasil, pedindo para que Nossa Senhora acolha o Brasil, o povo brasileiro e todo esse período do ano 2023, nos consagrando a ela e consagrando nossos entes queridos, familiares, amigos e até os nossos desafetos. Para este tempo pascal, nós rezamos o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria. Fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste período podemos rezar o Ave Maris Stella, Ave do Mar Estrela, também. O mês de abril é o período dedicado a meditarmos, nós somos convidados neste mês a meditarmos sobre o Santíssimo Sacramento e também rezarmos mais intensamente para o Espírito Santo. E para este período, eu separei 2 orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Para o Santíssimo Sacramento, se Jesus sacramentado, rezemos. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com este amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmo, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes tudo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. E para esta já segunda semana do mês de abril, já no período de pós-ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos rezar a seguinte oração dedicada ao Espírito Santo por Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo dá os meios para amar a Deus e a ser santo. Meu caro Redentor, quereis meu amor e mandais que vos ame de todo o coração. Sim, meu Jesus, de todo o coração quero amar-vos. Não, meu Deus, direi confiado em vossa misericórdia. Não me apavoram meus pecados, porque agora os odeio, os detesto acima de qualquer mal. Eu sei também que esqueceis as ofensas de uma alma que se arrepende e vos ama. Aliás, porque mais que outros vos tenho ofendido, mais que outros vos quero amar com a ajuda que de vós espero. Meu Senhor, quereis que eu seja santo, e eu quero ser santo para vos dar gosto. Eu vos amo, bondade infinita.
dou-me todo a vós. Sois meu único bem, meu único amor. Aceitai-me, meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei que me gaste todo por vós, como nos gastaste totalmente por mim. Amém. A seguir, a liturgia do dia. E nesse quarto domingo da Páscoa, dia 30 de abril de 2023, cor litúrgica é branco, o santo desse dia, que é oculto por natureza, né? Porque é domingo, pode ser São José Benedito ou Papa Pio V, se não me engano, que é onde eu coloquei no Santidade de Fato. É que eu não estou aqui aberto no meu canal, estou fazendo a gravação atrasado, né? Não vou nem pedir desculpas, mas fica registrado, tá? Mas é São Pio V. Inclusive, eu tenho não diria um pitaco, mas é só pontuar uma situação. Você que gosta da história de Nossa Senhora do Rosário, né? São Domingos de Gusmão, que estimulou, Nossa Senhora revelou para São Domingos para rezar sempre o rosário nos mistérios meditados, pedindo a Nossa Senhora, né, a paz e tal. Então, o São Pio V foi daquela época da Batalha de Lepanto, que às vezes você ouve, às vezes muitos padres, muitos não, alguns padres, né? Eu já ouvi alguns da Canção Nova e tudo. Então, quando falar sobre a Guerra de Lepanto, você tem que lembrar de São Pio V, tá? Então, quem me acompanha lá no outro canal, lá do Instagram, né? Eu coloquei em voz artificial a história de São Pio V, tá? Quero agradecer bastante. Lembrando que eu tenho um canal também aqui do YouTube, Santidade de Fato. Só que tem um número, porque não tem muitos inscritos, tá? Mas é o mesmo íconezinho da Nossa Senhora Boa Mãe, de Marcelino Champagnat, tá? Não deu para pôr o detalhe dela carregando o menino Jesus, mas o ícone de Nossa Senhora Boa Mãe, dos irmãos maristas, irmãos, não padres maristas, que é outra coisa, tá? Então, dos irmãos maristas, essa Nossa Senhora tem um detalhe interessante, que é uma Nossa Senhora que a imagem parece que está andando, né? E ela está carregando o menino Jesus e o menino Jesus está com o dedo na boca. Ele está chupando um dedo, tá? Era a imagem que São Marcelino rezava, meditava e tudo, né? O São Marcelino Champagnat foi padre, nasceu no ano da Revolução Francesa. Reza a lenda, não se há registros, que ele foi colega de São João Maria Vianney no seminário. Existe aí uma diferença de 2 anos entre eles. São João Maria Vianney era 2 anos mais velho, né? Só que cada um seguiu o seu carisma. Mas o mais interessante é que foi bem nesse período conturbado, né, que foi a Revolução Francesa e que nós vivemos hoje em dia o lado nefasto dessa herança iluminista. Tá? Querendo ou não, os ideais da Revolução Francesa percorreram depois, né, outros intelectuais e reverbera até hoje, tanto na política, na cultura, no pensamento e etc. Tá? Muito bem, eu ia dar um pitaco, mas eu vou me isentar de dar. A única coisa que eu vou falar é assim, eu não vou dizer quais canais e tudo, porque eu acho que cada um tem que desenvolver seu discernimento. Então eu não vou impor o meu discernimento. Mas aconteceu esse fim de semana uma situação que eu fiquei pensando assim, como é interessante, né? É interessante, mas é doloroso para Jesus. Interessante no plano humano, mas ao mesmo tempo é doloroso para o Senhor Jesus. O mundo e a mídia, mas principalmente a mídia, está nos forçando a acreditar que não precisamos de Deus em nada. Seja isso em todos os sentidos, Deus em Santíssima Trindade. Não precisamos do Pai, não precisamos de Jesus, não precisamos ser salvos por Jesus e não precisamos do Espírito Santo também. Foi um
o termo, acho que seria esse, foi um insight que eu tive nesse domingo, porque eu gosto de ver muitas notícias. E por mais que eu não assista mais certos canais, primeiro porque é o tipo de entretenimento que é duvidoso. Eu não sei a qual é a na real, mas agora eu já sei, né? Mas assim, para vocês vai ficar aquela dúvida. Na real, vocês têm que perguntar assim: na real, o que que essa emissora está querendo passar? O que que essa rádio, esse podcast que eu estou ouvindo, quer passar? Se fere os seus princípios cristãos, aqui coloca o evangélico também, não tem problema, católico, infringe certas coisas, por mais que esteja numa roupagem bonita, sedosa, seduzente, parece que é boa, mas o parece que é boa não é legal. Por quê? Porque o que eu vejo? Qual que é a filosofia da mídia hoje? Bom, a religião não serve, deixa todo mundo fanático, porque infelizmente tem uns irmãos aí que passa uma imagem ruim mesmo. E não adianta, tem algumas coisas, umas pautas que a gente tem que ser meio radical mesmo, né? Pró-vida e tal, a gente tem que bater o pé mesmo. Então a gente passa por xiita, por radicalismo extremado, né? Mas aí tem o inverso. Algumas emissoras, não citarei uma, mas uma em específico, né? Pioneira aí nisso, dá a entender que é só o homem que pode salvar o próprio homem. E quando falo homem, não é o homem, macho, não. É o homem no sentido universal, o ser humano. Então, o ser humano pode salvar o ser humano. O restante é só ópio, como dizia. Como é que é? Acho que era o Marx mesmo que falava que a religião é o ópio do povo. Ó, quem fala, né? Vai ver a biografia do Marx para você ver quem que sustentava o Marx. Era o Engels. O Marx era o pobre da história, mas era o pervertor, né? É sempre assim. O boa vida nas custas dos outros, né? Aí é fácil ser marxista, ser comunista, ser isso, ser aquilo, ser aquele outro, certo? Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, certo? Ainda eu fico com os santos. Se for pra ter... fala na real mesmo, ídolos mesmo. Ídolos, o pessoal não tem o ídolo da música sertaneja, o ídolo do influenciador digital. Ué, isso não é idolatria. Aí quer dizer que nós idolatramos santos. Ah, então dane-se. Como diz, vocês pensam o que vocês quiserem. O que eu tenho que resolver comigo mesma e com a igreja e com Jesus é a minha relação com isso, com os santos, né? E os santos trabalharam muito. Trabalharam muito, se sacrificaram muito, foram ali discípulos do mestre, do Deus servidor, entendeu? Então é isso. Então eu fiquei observando olha como é interessante. Então, à medida que você vai estudando as coisas da igreja, à medida que você vai padecendo, sofrendo ali, mesmo que, né, às vezes, pô, posso não estar certa tudo, mas aí chega para Jesus, Jesus, só tô metendo meus pés pelas mãos, só fico fazendo confusão, né? Ou as confusões aparecem no colo da gente também, né? Acontece, às vezes você pega uns irmãozinhos, umas irmãzinhas bem apavoradas das ideias, né? Acontece também. E aí apavora a nossa cabeça junto e vira isso. Mas de qualquer forma, com o tempo, você vai vendo que não é qualquer discurso que você tem que comprar, não, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Cuidado com o que você ouve, com o que você come, entre aspas. Até a comida, né? Eu fui pegar o pacote de feijão hoje, só hoje eu percebi que meu feijão tá lá. Feijão transgênico. Eu falei, uai, mas não era só o milho? Agora, e o trigo? Não, é o milho, né? Milho, soja transgênica. Transgênico. Essa desgraceira aí, pra mudar nossos DNA da vida, né? Então, cuidado. Às vezes tem uma roupagem assim, não, temos que valorizar a cultura negra. Sim, tem que valorizar, tem que ter respeito. A raça negra, o pessoal aí descendente dos escravos negros trazidos da África, tem que ter sua valorização, tem que ter sua memória preservada, mesmo que queimaram as fontes, né? Rui Barbosa que eu diga. Foi Barbosa quem queimou os documentos que diziam de qual região da África vieram os escravos brasileiros. Porque se você reparar, os escravizados norte-americanos é de uma outra etnia da África. Aqui do Brasil é outra, entendeu? Então, esse espalhamento provocado pelos ingleses na época, no comércio do tráfico negreiro, né? Vamos estudar a história um pouco. É isso.
Mas aí vem uma pessoa, não, porque a nossa memória. Aí o cidadão quis preservar a memória destruindo as fontes. Mas olha onde já se viu isso, né? Culpa do Barbosa. Mas mesmo assim, todo mundo tem que ter sua memória resgatada. Isso é importante. O que não é válido é dizer, é enfiar a goela abaixo, que só o ser humano pelo ser humano que salva. Não, aí não. Salva, não salva nada. Porque na hora de sortar as mãos ali da rodinha, da cirandinha, nós solta. E quando eu falo eu, é você também. Quando eu falo nós, eu e você, meu irmão. Na hora do pega pra ralar nas vidas aí, né? Nós solta mesmo. Solta. Quantas pessoas que não soltaram sua mão na hora que você mais precisou? E na minha também. E eu também soltei. Né? Tá? Então, o pitaco é meio vago. Eu não queria falar exatamente sobre. Não queria tocar sobre esse assunto, porque é uma pauta delicada. Mas as pessoas que apoiam os grupos, as minorias, aí você olha, aquela branquela tá defendendo a minoria. Desculpa, querida. Quem tem que defender a minoria, ou a grande maioria que é desprezada nesse país, tem que ser o povo ali que rala todo dia, que tem a cor também, né? Então eu fiquei olhando aquilo né? E aí tem um povo que compra a pauta animal dos pets. Não tem, é difícil, né? Olha, talvez você me ache radical, mas eu vou ser sincera. Primeiro, não compre animal. Isso eu concordo. Não compre só porque é moda. Ah, comprar um de raça. Não, pegue o que tá lá no abandonado, mas tenha a responsabilidade de cuidar. Não adianta também fazer um ajuntamento de cachorro e de gato, né? Certo? Mesma coisa lá o carinha que tá cuidando do filhote de capivara. Diz que devolveram o filhote de capivara. Porque agora não adianta devolver pra vida selvagem, né? Existem dois poréns aí que eu acho que já falei, mas vou reiterar de novo. Aquele rapaz do bicho selvagem. Se você tá querendo, ó, presta atenção, tudo depende da intenção. Se você tá querendo ter um bicho selvagem para ganhar likes e curtidas, você corre o risco de perder o bicho. Então, se é para dar amor, pega um gato, um cachorro, e se você quer ganhar likes e curtidas, ganhe em cima dele então, para pelo menos o gato pagar a ração dele, tá? Todo mundo gosta de um vídeo de gatinho. Eu, por exemplo, gosto bastante, né? Como diz o memezinho, o rapaz pergunta pro mestre: Mestre, como é que a gente leva a vida de hoje? Um pouco de notícia e um pouco de vídeo de gatinho. É mais ou menos assim, né? Porque tem hora que a cabeça da gente também não aguenta, né? E respeitar os limites, certo? Então, ali no caso do cara da capivara, fica muito suspeito, porque assim, tem amor? Não, tudo bem, tem um amor envolvido. Ele quis mostrar? Pois é, tem gente que gosta de mostrar. Eu acho que seria importante, por isso que é importante, né, a questão da importância do autoconhecimento. Se você é uma pessoa que gosta de mostrar as coisas na rede social, era importante fazer uma espécie de jejum, né? Vamos quebrar essa tendência, porque ninguém é obrigado a te ver. Não é porque a gente não gosta. Tem gente que gosta, mas aí justamente aí que mora o perigo. Porque justamente a pessoa que gosta fica dando likes, curtidas e 1 milhão de views e não sei o que, a pessoa entra na pira doidaça. Ai, as pessoas dependem de mim. Não, na hora que você morrer, a gente procura outra pessoa para dar curtida e compartilhamento. Isso você pode ter certeza. Que diga a rainha Elizabeth II, que morreu, né, o ano passado. Ninguém fala dela. O filhão dela lá vai assumir, né? Então. Pois é. Deus proteja a Inglaterra, né? Certo? Então vamos parar com essas ilusões. Eu acho que tá na hora de quebrar um pouco as ilusões. Para com isso. Não é porque eu não tenha visualizações. Às vezes eu acho que certas coisas ruins acontecem, muitas coisas não acontecem na minha vida e muitas coisas acontecem na minha vida, ainda bem. Imagina, né? Eu achar que você depende de mim. Tudo bem, às vezes eu acredito que pelo menos umas 2 pessoas gostam de ouvir minha voz. Ou saber que eu publico as coisas aqui. Apesar que eu andei perdendo visualizações, mas provavelmente porque eu andei falando umas coisas aí, né?
Mas assim, entende? É só 2. Mas se acontecer alguma coisa comigo, ou eu não tiver internet, eu tiver que me mudar de onde eu tô aqui e perder tudo, perder o canal, esse canal pelo menos, paciência, gente. Tem outras pessoas para vocês seguirem. E preferencialmente era para seguir Jesus, né? Não me seguir, né? Então eu tenho consideração realmente por o quê? Um mínimo de pessoas que me ouvem, né? Que me acompanham, sabe das minhas crises existenciais e estamos aqui. Você pode concordar ou não concordar, mas a questão é, cada um precisa seguir o seu ritmo, sua vida, mesmo que não tenha produzido muita coisa, mas não é para você se mostrar por aí. Você tem que mostrar para Jesus, né? Desculpa, acabou o tempo, gente. Estamos na prorrogação. Estamos na prorrogação. A verdade é essa, tá? Bom, pitaco feito, vamos para a liturgia desse domingo que tá atrasado. Eu tô gravando na tarde de segunda-feira, dia 1º de maio, tá? Então, primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 2, versículos 14a e 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-nos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 22 ou 23, com o refrão: O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda leitura. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 20b a 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter desfeito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto foste chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é João 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do terceiro domingo da Páscoa. Foi Lucas 24, versículos 13 a 35, sobre Jesus vai atrás dos discípulos de Emaús. Tá bom? Perfeito. Agora nós vamos rezar. Nós vamos rezar. Pois é. Temos que rezar muito, né, meu irmão, minha irmã? Mas vamos. Eu vou fazer a leitura dos trechos do Catecismo da Igreja Católica. Então, eu ia parar essa semana, mas eu acho que talvez não, talvez. Tudo vai depender das leituras que eu for fazendo, tá? Por quê? Porque essa parte aqui, que fala do Espírito Santo, é uma parte muito interessante, que gostaria muito que vocês prestassem atenção e como direi, vamos tentar fechar o tema do Espírito Santo. Na hora que eu terminar, aí eu começo outra leitura de outro material, tá bom? Então, nós estamos aqui na parte do Catecismo da Igreja Católica, a profissão da fé cristã, sobre o Espírito Santo. Subtítulo: O nome, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. O nome próprio do Espírito Santo. Parágrafos 691 a 692. Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja o recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos. Deixa eu ver. Aqui tem uma nota, 1204, conforme Mateus 28:19. O termo espírito traduz o termo hebraico ruá, o qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar e vento. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Mas, ao juntar os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. As denominações do Espírito Santo. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina o Paráclito, literalmente aquele que é chamado para perto de avocatos. João 14, versículos 16 e 26. E depois no capítulo 15, versículo 26, e no capítulo 16, versículo 7. Paráclito é habilmente traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor chama o Espírito Santo de Espírito de verdade. Muito bem. E aqui termina a liturgia da palavra e eu vou me despedindo por aqui. Quem me ouviu, me ouviu. Quem não me ouviu, infelizmente, vai ficar sem ouvir, né? Tá bom? A partir de amanhã, segunda-feira, eu vou estar pedindo encarecidamente, tá? Eu vou estar colocando aqui também... eu vou pedir encarecidamente doações para uma senhora, tá? O nome dela é a senhora Elizabeth, da cidade... Uma cidade do interior de São Paulo. Ela é parente próxima, muito próxima, de um conhecido meu, tá? E aí eu vou passar o número da vaquinha. Vocês sabem que é a vaquinha, né? É o site Vaquinha com K. Eu vou passar o código para vocês estarem acompanhando e, por favor, fazendo doações. Em dinheiro mesmo, mas pode ser tipo, mas pelo amor de Deus, não 1 centavo, né, gente? Faz uma doação de R$1, então, já que é pra... Poxa vida. Puxa vida. 1 centavo não é nada. Não vem dizer que 1 centavo é alguma coisa para você. R$1, sim, faz sentido. Tá? É que eu vi uma coisa ali, 1 centavo não. Dá R$1. R$1 não vai fazer falta para você. E é importante para essa senhora,
tá? Depois eu explico detalhes da vaquinha para vocês. Um abraço grande, fiquem em paz, na paz de Cristo.